Olá pessoal, paz e bem, eu sou o Reverendo Bob Luiz Botelho e estamos em maio, não é mesmo? Celebramos lá no início do mês, o Dia das Mães, e muitas celebrações falam, muitas reflexões sobre maternidade. E maio se encerra, inverno batendo a porta, e quero conversar com vocês um pouquinho sobre existência. E por que isso assim, nesse momento? Como assim? A gente reflete sobre maternidade e reflete também sobre sermos filhos, sobre dependermos. E uma das coisas importantes nesse processo todo é lembrar que nós fomos criados para dependermos do cuidado. E por causa disso eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 1. Lembrando sempre que eu tô com a versão NVI, nova versão internacional, e aqui ao meu lado eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu uso para fazer alguns comentários mais referentes à tradução ou coisas assim nesse sentido, tá bom? Colossenses capítulo 1. Antes de ler especificamente sobre esse texto, eu quero convidar você a ler Colossenses inteiro. É um livro super curtinho, ó, nessa minha Bíblia aqui, NVI, ele começa aqui e já acaba aqui, tem tipo 4 páginas. Tem 4 capítulos bem curtinhos e vale muito a pena a leitura. Hoje eu quero refletir com vocês sobre Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20. Eu vou ler aqui na NVI. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Bom, quando a gente fala sobre existirmos e dependermos de outra pessoa para existir, a gente fala muito sobre um vínculo de atrelar quem nós somos a outras relações que estão para além de nós mesmos. E aí isso pode parecer complicado, mas é porque quando a gente aprende a se alimentar, as primeiras mastigações que a gente dá, os primeiros passinhos que a gente anda, sempre tiveram outras pessoas nos ensinando. Se você é uma pessoa que consegue andar hoje em dia, por exemplo, alguma pessoa estabeleceu em você a capacidade disso, seja segurando você ou assistindo você dar os primeiros passos, evitando que você tropeçasse ou caísse num buraco. Se hoje nós temos a mastigação possível, foi porque lá no passado as pessoas amamentaram a gente e depois disso inseriram as alimentações, as mastigações, todas essas coisas. Algumas pessoas hoje em dia elas conseguem não ter nenhuma cárie nos dentes porque algumas pessoas ensinaram elas o cultivo da escovação, enfim, não sou da área da saúde. Mas tudo que nós somos hoje sempre esteve atrelado a pessoas que passaram por nós, a vínculos, a relações. E agora eu quero falar sobre quem nós somos em Cristo e o que Cristo faz com a nossa existência. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. A palavra primogênito pressupõe que existem outros irmãos, por isso que não é mais unigênito. Aqui, quando Paulo escreve, ele já trabalha com a ideia de que quando Jesus venceu a morte, ele deixa a posição de unigênito e passa para a posição de primogênito. Porque nós passamos a ser reconciliados com ele, ele vai falar isso lá no versículo 20 daqui a pouco. Pois nele foram criadas todas as coisas, criadas por meio da palavra. Lembra lá no Gênesis que ele disse para as coisas existirem e elas passaram a existir? Exatamente. Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A gente tem vivido um contexto onde muitas pessoas têm usado o nome de Jesus para exercer governos autoritários, para promover injustiça, para tirar a paz. E nós precisamos lembrar que nós podemos reivindicar um Jesus que nos convida a ser anunciadores da paz.
Lembrando que todos os governos, soberanias, tronos, poderes e autoridades precisam estar relacionados com o desejo dele de trazer paz. E ele vai falar sobre isso no versículo 20 daqui a pouquinho. Tudo é para ele. Ele é antes de todas essas coisas. E nele, tudo subsiste. Eu gosto dessa palavra subsiste. E eu sempre uso o exemplo do ovo. Quando, infelizmente, para quem não é vegano, né? O ovo, ele é um elemento da receita da dieta de muitas pessoas. E o ovo, ele tem funções diferentes de acordo com um cardápio diferente. Eu tenho vizinhas veganas e elas me ensinaram que o bolo não precisa do ovo. Mas nesse exemplo que eu vou dar, eu vou considerar que o ovo é um elemento necessário para fazer bolo, tá bom, gente? Quando você vai fritar um ovo, ou quando você vai cozinhar um ovo, você precisa do ovo e do ovo. Se não tiver óleo, dá pra fritar de outro jeito. Enfim, tem várias formas de fritar o ovo. Você pode pôr sal a gosto. Pra cozinhar o ovo também, você precisa do ovo e da água. E uma leiteira, qualquer coisa assim. Mas o ovo, enquanto ingrediente de se comer, ele é suficiente. Não precisa de mais nada. Nada. Subsiste tem a ver com suficiência. Tudo subsiste nele. Ele consegue suficientemente fazer tudo existir. Ao mesmo tempo, quando você vai preparar um bolo, você precisa do ovo. Sem o ovo, você não tem bolo. Eu sei que tem, mas... Agora, o ovo sozinho não é suficiente para fazer o bolo. Você precisa de outras coisas. Farinha, água, leite, etc, 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 etc. Varia de bolo para bolo. O que eu quero falar para vocês é que subsistir tem a ver com Cristo ser a condição necessária, sem a qual não é possível existir, e a condição suficiente a partir da qual nada mais é necessário. Cristo faz com que tudo o que existiu nas nossas vidas, nas nossas histórias, sejam conectados nele. E isso gera esperança, porque aí quando a gente vai para o versículo 20, a gente lembra, no versículo 19 e 20, a gente lembra que foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude e por meio dela reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz. A gente falou sobre vínculos, a gente falou sobre dependência, e agora eu quero lembrar você de que a sua existência está plenamente contemplada na existência de Cristo. Jesus sonhou com você, desejou você, você não é um acidente da existência. Se você está aqui, eu quero lembrar você que existe esperança para a sua jornada. Se você está aqui pensando por que eu existo, eu quero lembrar que Jesus desejou que você existisse. E por isso eu quero lembrar também que a partir disso você pode proclamar e lembrar que o desejo de Jesus é que você viva uma vida com paz. Tudo que ele fez de ter a plenitude, de reconciliar, foi para que se estabelecesse a paz. E nós, como cristãos, somos convidados a continuar esse legado proclamando paz na existência das pessoas. Jesus nos convida a um ministério de paz. Eu quero finalizar essa mensagem perguntando para você, até hoje, no que você apoiou a sua existência? Na sua carreira, nos seus estudos, na sua posição institucional, nos seus títulos, na sua família? Em que você apoiou a sua existência até aqui? E eu quero convidar você a apoiar em Jesus, porque Ele te faz suficiente. E depois disso, a você olhar ao redor, quais são as existências que as pessoas têm vivido, e por que elas não têm encontrado paz, e que nós possamos ser anunciantes da paz sobre a vida dessas pessoas. Porque esse é o desejo de Jesus. Nele tudo foi criado, e tudo foi criado nele, a partir dele, para que as coisas se encontrassem paz. Deus não está alheio à sua existência, ao que você tem vivido, e há um desejo dele de trazer paz, mesmo em meio a todas as divergências e dificuldades que esse mundo nos impõe. Que vivamos e proclamemos paz e bem a todas as pessoas.